desse curso. O artigo chama-se Como tornar-se um gostosão intelectual. O grande benefício social das filosofias prontas é que basta aderir a uma delas da boca para fora, sem mesmo precisar conhecê-la, e instantaneamente o cidadão se eleva ao estatuto de fiscal das filosofias alheias, com direito a julgá-las ex cátedra, e então sentir-se lindo, maravilhoso, um perfeito gostosão intelectual. Três correntes de pensamento, por serem as mais citadas na mídia, com a admirável brevidade dos escritos jornalísticos, e também porque a classe dos professores universitários não as ignora de todo, têm sido no Brasil as mais frequentadas por aquelas criaturas que aí encontram o reconforto de uma prótese cultural capaz de dar, a baixo preço, uma aparência de solidez às suas vacilantes identidades pessoais, roídas na base por um pai relapso e uma mãe opressora, ou vice-versa. São essas correntes. Primeiro, o marxismo, compreendido no seu sentido mais elástico, que não implica nenhum contato, nem mesmo manual, com as obras de Karl Marx, dando-se por satisfeito, no mais das vezes, com o vago e delicioso sentimento de pertinência à parte mais progressista e iluminada da espécie humana, adquirido na prática assídua de greves estudantis e na frequentação diuturna de rodinhas de violão. B. O aristotélico tomismo sem Aristóteles nem Tomás, que ninguém é de ferro. Para tornar-se autoridade na matéria, vá até a paróquia mais próxima, confesse os pecados quaisquer, não os piores, é claro, e saia falando mal dos protestantes, dos judeus e dos esquisitões como eu. Isso vale por um PhD em filosofia escolástica pela Universidade de Navarra. C. O liberalismo iluminista, materialista, cientificista, no qual se pode adquirir uma formação completa mediante o dicionário filosófico de Voltaire, mais alguns capítulos seletos de A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, de Sir Karl Popper, e uma ou duas entrevistas do Dr. Richard Dawkins no YouTube. Uma quarta corrente de ideias é a dos tradicionalistas guénonianos, evolianos e dugnianos, mas ela é bem menos popular que as outras três, porque seus membros praticam o segredo iniciático, que consiste em esconder-se debaixo da cama com medo do Kali Yuga e jamais ser vistos em parte alguma, nisto residindo precisamente o ritual de ingresso nessa comunidade de elite. Qualquer pessoa de inteligência mediana, inferior ou nula, pode se inscrever nos quadros de uma dessas quatro militâncias mediante simples declaração escrita, oral ou mental, e transfigurar-se imediatamente em seu porta-voz autorizadíssimo, passando a verberar os adversários reais ou irreais das ditas cujas, com palavras de fogo, desferidas quais mortíferos petardos celestes, desde os cimos imortais do Orkut e do Facebook. O imprudente que não tenha tido a oportunidade ou desejo de dissolver a sua individualidade pensante num desses grupos de referência, ou que sinta a natural dificuldade humana de reduzir sua experiência do mundo às fórmulas mais simplórias e autoprobantes, que neles se cultivam sob o nome de filosofia, de teologia, de ciência ou de sabedoria esotérica, será inelutavelmente chamado de fascista pelo primeiro, de herético pelo segundo, de fanático religioso pelo terceiro e de profano pelo quarto. Feito isso, os membros de cada uma das agremiações se cumprimentarão efusivamente, celebrando a vitória da solidariedade comunitária sobre a intolerável pretensão individual de investigar a verdade da situação concreta. Isso aqui, minha gente, parece gozação, mas não é. Isso é a descrição literal do que se observa nesse país. Existem essas quatro, esses quatro clubes, e a vida intelectual consiste em você se inscrever numa delas e sentir solidário com outras pessoas, né, e naturalmente hostil a outros grupos, e sair julgando tudo conforme a adequação maior ou menor daquilo que você leu ou ouviu às exigências do grupo respectivo. Ou seja, toda a atividade intelectual se reduziu a uma
um trabalho classificatório. Quer dizer, você classifica as ideias, né, de acordo com a sua distância maior ou menor daquilo que o seu grupo de referência, os seus amigos, né, considera o certo. Agora, acontece o seguinte, o que em geral as pessoas não percebem é que a concordância de uma proposição, ou de uma ideia, com uma determinada escola de pensamento, não tem absolutamente nada a ver com a realidade das coisas. É uma, vamos dizer, conferir isso é uma atividade puramente verbal, é uma questão semântica. Quer dizer, você tem aqui um escrito, né? E aqui você tem outro escrito. E você vê se o que este aqui está dizendo confere com o que este aqui está dizendo. Né? Por exemplo, se aqui está escrito, os jacarés voam de costas. Né? E aqui está escrito, de costas voam os jacarés. Eu, né, sendo capaz de fazer uma interpretação profunda, percebo que a ordem das palavras não afeta seu significado, então digo, está de acordo. O que esta atividade tem a ver com a veracidade ou falsidade do que está dito? Absolutamente nada. Nada. Ou seja, a concordância entre aparências de significado e a sua devida verificação é tudo o que se faz no Brasil de hoje com o nome de atividade intelectual. Isso se faz nas universidades, se faz na imprensa dita cultural, né? Na imprensa não dita cultural, na televisão, no rádio, né? Nas escolas, nos grupinhos de grupos de estudantes, no Orkut, no Facebook e assim por diante. Ou seja, isso é tudo. Eu estou olhando essa coisa desde que eu saí do Brasil, eu examino isso, vejo.